Ei, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Passando aqui para deixar mais uma palavra pro coração de vocês. Hoje eu quero refletir com vocês lá em Gênesis, no capítulo número 12, onde nos conta um pouquinho sobre a história de Abraão, né? Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar da história de Abraão. Para quem ainda não sabe, né, Abraão, ele é o mesmo que Abrão, né? Que nós vemos que Deus muda o nome dele, por isso nós vemos em um primeiro momento Deus referindo a ele como Abrão. Mas depois vamos ver Abraão, né, que durante a sua caminhada com Deus, Deus faz essa mudança de nome em Abraão. Me chama a atenção porque nós vemos quando Deus ele chama Abraão, vamos ver que Abraão ele está no meio de um povo, né, numa terra que não se conhecia a Deus. Ele estava lá no meio dos caldeus, né, e vamos ver que a palavra não nos fala de outro contato de Abraão com Deus. Só aquele primeiro contato em Gênesis 12, onde Deus aparece para Abraão e fala, né, com Abraão para sair da sua terra, sair da sua parentela e para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. E vamos ver que ali é feito grandes promessas para Abraão. Deus fala para Abraão, né, que quem ele abençoasse seria abençoado, quem ele amaldiçoasse também seria amaldiçoado. Vamos ver que várias promessas feitas, né? Deus fala que abençoaria Abraão. Vamos ver que fala sobre uma descendência para Abraão. Mas vamos ver que ali ainda Abrão, né, não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Mas mesmo assim ele ouve aquela voz, né, ele ouve Deus e ele é impulsionado pela promessa de Deus. É interessante nós entendermos, né, o que leva Abraão a sair da sua terra, sair da sua parentela. É a promessa que Deus faz a ele. Por mais que ele ainda não conhecesse a Deus, ele é movido pela promessa. Só me chama a atenção que durante a caminhada de Abraão, né, vamos ver vários processos ele atravessando, ele criando intimidade com Deus. E vamos ver que ele passa a conhecer o Deus que faz promessa. Ele passa a conhecer o Deus que havia feito a promessa sobre a vida dele. E vamos ver, né, que quando ele conhece o Deus da promessa, a promessa se torna o segundo plano da vida dele. Muitas das vezes, né, eu e você somos levados para a casa do Senhor, impulsionados por promessa. Talvez você veio para a presença de Deus com a promessa de ser curado, com várias outras promessas que é nos oferecida, né? Mas eu quero te dizer que é fundamental que você conheça o Deus que faz promessa. As promessas, elas são passageiras, né? Mas o Deus que faz promessa, ele é eterno. A única promessa que eu e que você devemos nos segurar, né, é a promessa da vinda do Filho de Deus. É a promessa que Jesus ele foi, mas breve vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a única promessa que eu e você devemos guardar no nosso coração e ter sede por ela e buscar cada dia mais encontrar com o Senhor Jesus. Mas as promessas aqui da terra, né, por mais que Deus faz com que elas de fato se realizem sobre a nossa vida, ela não deve ter o centro da nossa atenção. Ela não deve ser o centro da nossa vida. Não devemos focar todas as nossas forças nela, mas devemos focar em conhecer o Deus que faz promessa. Abraão, quando ele conheceu o Deus que faz a promessa, né, vamos ver que ele não pensou duas vezes quando Deus pede para oferecer o filho dele, que era o filho da promessa. E vamos ver que ele não cogita a ideia de não entregar o filho, porque ele havia conhecido o Deus que faz promessa, e o Deus que faz promessa ocupava o primeiro lugar no coração dele. Hoje, o objetivo desse vídeo é despertar você e eu, né, para que nós venhamos buscar conhecer o Deus que faz promessa, o Deus que realiza a promessa, o Deus que é fiel, que nós venhamos conhecer a Ele, porque quando nós conhecemos a Ele, Ele se torna o centro da nossa vida, Ele se torna o mais importante. Vamos ver Abraão sendo reconhecido, né, como amigo de Deus, por tanta intimidade que ele teve com o Senhor. Vamos ver Abraão vivendo grandes coisas, né, e tendo conhecido por nós como pai da fé. Isso porque ele conheceu o Deus que faz promessa. O convite que Deus deixa para mim e para você hoje, né, é que nós venhamos buscar Ele, para que nós possamos conhecer, além das promessas dEle, possamos conhecer o Deus que faz promessa. E quanto nós conhecemos mais dEle, mais temos sede da sua vinda, mais buscamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Mais almejamos que o Senhor Ele venha buscar a sua igreja. Então vamos buscar conhecer mais de Deus, né? Para que eu e você também possamos ser conhecidos como amigo de Deus, para que as pessoas do mundo possam olhar para nós e falar de fato, ali tem uma pessoa separada, ali tem uma pessoa que conhece a Deus e dá para ver que tem intimidade com o Senhor, porque o Senhor também conhece a Ele. Então esse é o convite que Deus deixa para mim e para você, né? Vamos buscar conhecer mais o Deus que faz promessa. Talvez você está pensando em Lisimeire, mas como conhece o Deus que faz promessa? Uma das melhores formas, né, de nós conhecermos o Deus é ouvir a palavra dele, é ler a palavra dele. Hoje nós temos livre acesso à Bíblia aqui, né? Graças a Deus por isso.
Então nós podemos ler, meditar, que Deus vai se revelar ao nosso coração. Outra maneira é nós orarmos. Não tem como de ter intimidade com o Senhor e ter relação com Ele sem orar, sem falar com Ele. Isso é claro para nós, né? Se nós queremos ter uma amizade aqui na terra, se nós não conversamos com uma pessoa, isso é impossível. O mesmo acontece com o Senhor. Para que nós possamos ter intimidade com o Senhor, é necessário que nós conversamos com Ele. É necessário tirar tempo para oração, tirar os tempos de leitura bíblica, né? Tendo a certeza que Deus ele vai se revelando no nosso coração e Ele vai falando conosco. Porque o objetivo desse canal também, né, é que Deus revela-se a nós. Então que nós possamos buscar de fato, né, essa revelação de Deus, para que nós possamos ser conhecidos como Abraão, como amigo de Deus, né? E não venhamos ter o foco somente nas promessas terrenas, mas possamos ter o foco em conhecer o nosso Deus, né? E que Deus possa abençoar você e toda a sua casa, que vocês fiquem na graça, né? Graça e paz.